Olá! A cada segundo, o mundo perde o equivalente a 4 campos de futebol de terra saudável. Em 2023, uma em cada 4 pessoas em todo o mundo foi afetada pelos eventos extremos de seca, uma alta de 29% em relação ao ano 2000. O dado foi apresentado pelo secretário executivo da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, o mauritano Ibrahim Thiaw, durante uma audiência pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente daqui da Câmara. O aumento do ritmo da desertificação tem preocupado os integrantes da comissão. Para conversar sobre o tema, eu recebo aqui no Palavra Aberta o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, que requereu a audiência. Olá, deputado, muito bem-vindo. Olá, estou aqui às suas ordens, muito grato aí pelo convite. Deputado, esse representante da ONU ainda disse que as tendências atuais, se elas continuarem dessa forma, a gente vai precisar restaurar 1,5 bilhão de hectares de terra até 2030 para atingir a meta de neutralidade de degradação da terra. O senhor acha que há vontade política para fazer isso? Olha, é preciso que tenha, né, Mariana? Porque essa questão é bastante delicada. Essa questão da desertificação, ela não é muito perceptível pelo conjunto das pessoas, pelas sociedades, não é? Eu digo que a gente tem a Convenção da ONU de combate à desertificação, é a Convenção dos Pobres. Se você olhar, cruzar os dados desse fenômeno mundialmente, você vai ver que o dado que o Ibrahim chamou a atenção, entre 4 pessoas no mundo, 25% da população. E são exatamente as áreas onde moram as populações mais empobrecidas. E não é diferente no Brasil, não é? Você pega hoje, onde é o núcleo, digamos assim, mais forte da desertificação no Brasil? Nas áreas de Caatinga. Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, aliás, não está ainda reconhecido na nossa Constituição. Caatinga e Cerrado não são, pela Constituição brasileira, identificados como os nossos biomas. Tem uma emenda constitucional, inclusive, para incorporar Caatinga e Cerrado como um bioma. Mas, enfim, a Caatinga... Até para receber políticas públicas, fica um pouco mais fácil, né, deputado? Exatamente. E Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Só tem no Brasil, né, as modalidades, né, as características que identificam, né, e definem a Caatinga. São os estados do Nordeste mais norte de Minas. Os estudos sobre desertificação no Brasil, eles remontam do início do século passado, mas eles são mais fortes lá pelos anos 50, 60, 70. E a primeira vez que é identificado o núcleo de desertificação no Brasil foi pelo professor José Vasconcelos Sobrinho, que é um pernambucano da Universidade Federal de Pernambuco. Ele identifica os 9 núcleos em 9 estados nordestinos, né? No Rio Grande do Norte, inclusive, tem um núcleo, chama núcleo do Seridó. E se a gente compara aqueles estudos dos anos 70 com o que acontece hoje, é muito preocupante, é assustador, porque há um crescimento imenso nessa questão da desertificação. Desertificação é um fenômeno que acontece nas áreas áridas e semiáridas do mundo todo, né? Então, preocupante. No Brasil hoje, além da região da Caatinga, que temos muita evidência da questão da desertificação, inclusive com a transformação, o detalhe, Mariana, é que há uma transformação, né, do semiárido para algumas regiões áridas, né? Já há estudos que apontam que em breve nós teremos regiões de deserto nessas regiões áridas. Preocupante. Mas as questões ambientais, os impactos ambientais, tirando as grandes tragédias, os grandes eventos, eles são lentos, né? As pessoas não percebem de um dia para o outro, então eles demoram a se tornarem perceptíveis. Isso acontece com a desertificação. Mas existem também preocupações, fenômenos semelhantes em área de deserto, até mesmo na Amazônia tem, no Rio Grande do Sul, no Sul, no Sudeste. Então é um fenômeno que preocupa se não tiver uma ação de governo e inclusive em escala mundial enfrentando essa questão. E na prática, o que pode ser feito, deputado? Olha, muita coisa pode e deve ser feito. O Brasil tem um plano de ação de enfrentamento ao combate à desertificação que esse ano está fazendo 20 anos. Foi feito em 2004, quando a Marina, inclusive, era ministra do governo do presidente Lula. Eu participei, eu era deputado estadual lá no Rio Grande do Norte nessa época, eu era ponto focal para debater esse tema. Estou fazendo 20 anos, está num processo de revisão dessa questão.
O problema que eu chamo a atenção é a invisibilidade para a questão da desertificação. A invisibilidade para a Caatinga, a invisibilidade para o Cerrado. Às vezes tem visibilidade quando acontece uma grande tragédia. Mas a situação da Caatinga em especial, eu digo sempre que vive em permanente tragédias ambientais. Os desmatamentos são muito fortes e muito evidentes. Precisa de políticas públicas. Se eu comparo as diretrizes que estão no plano lá de 20 anos, há 20 anos atrás, a gente tem muitas coisas que mudaram, que avançaram. Agora, tem muitas coisas muito preocupantes. E a questão ambiental não é uma linha reta, ela engloba uma série de assuntos. Por exemplo, a instalação das torres eólicas, a instalação das energias solares, né, dos painéis solares. Nas regiões do Nordeste tem estudos que já mostram, por exemplo, que avança no processo de desertificação e desmatamento da Caatinga. Então, essas energias alternativas estão ajudando a desertificação? Também, já tem assuntos que mostram isso, que a gente fica pensando em energia eólica, energia solar, como se elas fossem, entre aspas, não tivessem nenhum efeito colateral, né, negativo para o meio ambiente. Mas não é só assim, tem impactos sociais, tem impactos ambientais. A instalação, por exemplo, de um grande parque solar é feito como? Desmatando áreas de Caatinga. Instalação das redes. Não pode usar as casas que já existem? Não, porque não é assim, né, em cima das casas, né? Não é chega lá e põe na casa. Você está falando de questão solar de... Mas poderia ser, né? Não, você tem o uso da energia solar, por exemplo, nas casas, que põe nos tetos. Mas aí é para a própria pessoa. Exatamente, né? Então, não é a energia da escala que nós temos. Então, em grandes partes do Nordeste, por exemplo, precisa de uma atenção sobre isso, né? Qual é o impacto dessa questão? É uma energia limpa? É uma energia renovável? Né? Agora, qual é o impacto também? Não é? Tem um impacto também nessa relação da questão da desertificação, porque desmata também, não é? Só para chamar a atenção. Tem vários processos. Então, a questão do desenvolvimento tem impacto no meio ambiente. E é preciso, então, combinar essa questão, porque senão nós vamos pagar um preço muito caro, como a sociedade já está pagando, como o mundo está pagando. Não é à toa que estão vivendo aí os fenômenos extremos, né, como a gente chama. Vai ter uma COP16 de desertificação prevista para dezembro desse ano em Riad, na Arábia Saudita. Isso. E a cúpula vai definir novas metas de neutralidade na degradação. Isso. É isso mesmo, deputado? Isso ajuda, adianta? Ajuda, porque acho que é um momento também de chamar a atenção, né? Quando a gente fala em questão ambiental, o que você pensa imediatamente? Só na Amazônia. O senso comum só como se fosse a questão, né, o déficit ambiental, o risco ambiental, só está na Amazônia. Não é assim que as pessoas, né, pensam? O mundo em geral, sim, né? Mas está cada vez mais se falando no Cerrado, por exemplo. Por exemplo, mas... Que o Cerrado, a desertificação está indo mais rápido do que a Amazônia, né? Exatamente. Aí você acontece essas queimadas no Pantanal agora. Qual a ligação disso? Então, são vários biomas que estão, digamos assim, sendo afetados, estão em risco. Então, é um debate que o negacionismo ambiental que se instalou no Brasil e no mundo nos últimos anos precisa ser deixado para trás, precisa virar a página. E essa questão ambiental é recente nas preocupações. Então, a Convenção da ONU de Combate à Desertificação, que a gente brinca, é a Convenção dos Pobres, digamos assim, ela precisa ter mais visibilidade. É um momento de reflexão, de fazer um balanço, inclusive, do avanço do combate à desertificação, do avanço da desertificação no mundo como um todo, é crescente. O secretário Ibrahim chamou a atenção na audiência que nós promovemos na comissão sobre isso e precisamos sensibilizar, mobilizar a sociedade para sensibilizar quem tem poder de decisão, que são os governos federal, estadual e municipais. Ele, inclusive, cobrou um protagonismo do Brasil nessa questão de ir contra a desertificação, né, deputado? Também. Tem uma expectativa da ação do Brasil em relação à questão ambiental, não só na Amazônia, em todas as áreas, e também na questão da desertificação, porque tem a área maior no Brasil, né, ou na América, de susceptível de desertificação é a Caatinga. Né? Então, por isso tem uma ação. E tem muitas experiências de convivência com a Caatinga, muitas experiências que enfrentam, né, a questão da desertificação. Muitas. Então é por isso que ele cobra. Exatamente. Não pela questão da Amazônia, de que sempre o pessoal internacional fala. Não, ele cobra, chamou a atenção o papel, porque ele, só para lembrar aqui, o secretário esteve aqui no Brasil a convite do Ministério do Meio Ambiente e na segunda-feira, que houve anterior à audiência que nós tivemos, ele visitou Juazeiro e Petrolina com a ministra Marina.
E naquela oportunidade conheceu muitas experiências de convivência com o semiárido. Experiência de convivência com o semiárido significa dizer experiências de enfrentar a desertificação. E tem muitas coisas interessantes. Desenvolvimento, geração de renda, envolvimento de partes da comunidade acadêmica do Brasil, né? Então, é nessa expectativa que o Brasil se reposiciona no contexto mundial, inclusive terá um papel fundamental a partir da revisão do plano nacional que está acontecendo. Aconteceram debates coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente nos 9 estados brasileiros, né, do Nordeste, e isso aí vai nos dar um acervo de informações fundamentais para enfrentar esse problema. Tá bom, deputado, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo é. já chegou. Esse assunto dá muita conversa, Com né? certeza. Mas vamos deixar para uma próxima. Tá, muito sim. obrigada. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, sobre a desertificação no mundo e no Brasil, que afeta diversos biomas do nosso país. Se você quiser rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, você pode acessá-la no YouTube da Câmara. Até o próximo programa.